Eu creio que todos nós começamos um ano, começamos novas etapas na nossa vida, cheios de expectativas, de desejos, e eu poderia usar essa palavra que está aqui nessa noite, destino. Quando nós começamos um ano, um novo ano, nós estabelecemos destinos que nós queremos chegar, destinos que nós queremos ir, e eu não digo um destino por acaso, como algo supersticioso. Eu tenho um destino traçado. Não é esse. O destino que nós traçamos, o destino que nós escolhemos. Quando nós fazemos o nosso projeto de vida, nós colocamos destinos, ou seja, lugares, patamar que nós queremos chegar. Agora, um dos motivos pelos quais nós não alcançamos alguns dos destinos que nós estabelecemos, alguns dos destinos que nós escrevemos, que nós queremos chegar, que nós queremos alcançar, é o fato de nós olharmos apenas para o destino. Olhar para o destino é essencial, é importante. Nós precisamos saber onde nós queremos chegar. Agora, olhar somente para o destino pode ser um problema. Nessa noite eu quero falar dessa lacuna que está entre o começo, o start, para o destino. Existe uma lacuna, que é como eu vou chegar até lá. E é sobre essa lacuna que eu quero falar nessa noite com você. Como eu chego aonde eu quero chegar. Eu quero ler com você em Êxodo capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10, fala a respeito de um povo que tinha um destino. Eles queriam algo, eles queriam chegar a algum lugar. Olha só, diz assim, eu vou ler lá. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Aqui fala do povo de Deus, os israelitas, quando eles estavam no Egito como escravos por mais ou menos 400 anos. Eles estavam ali sofrendo. E a Bíblia fala que Deus chama Moisés e fala isso para ele: eu tenho visto o meu povo sofrer. Eu tenho ouvido o clamor deles subir até mim. Por isso, Deus levanta Moisés e diz: eu tenho uma terra que mana leite e que mana mel. E é para esse destino que eu quero levá-los. É para esse lugar que eu quero levá-los. E a Bíblia fala que esse era o destino que Deus tinha para esse povo. E a partir desse momento, esse povo tem esse começo de sair do lugar onde está, para se começar essa caminhada para o lugar aonde se quer chegar. Essa palavra de Deus, esse desejo do coração deles de não sofrer mais, de não mais ser escravos, ali está o começo, para eles terem uma mudança na sua vida. A Bíblia fala algo muito interessante a respeito dessa terra de Canaã, que manava leite e manava mel. Você sabia, uma curiosidade, que nessa terra os cachos de uva precisavam de 2 pessoas para carregar? Você sabia disso? Quem sabia disso? Lá na palavra de Deus nos ensina que um cacho de uva precisava de 2 homens para carregar. Você já viu isso? Nem em desenho, mas essa era a terra que Deus tinha para esse povo, que era abundante em tudo, que era larga, que era espaçosa, que era abundante. Agora, lendo esse trecho dessa última vez que eu meditei sobre essa palavra, algo que me colocou uma pulguinha atrás da orelha era que a terra de Canaã já tinha sido habitada pelo povo de Deus, sim ou não? Sim. Quem habitou em Canaã? Diga comigo assim: Jacó. Diga mais alto: Jacó. Eu quero te ajudar a não dormir, que o pastor Guilherme ele é mais dinâmico, eu sou mais teórica. Então vou te ajudar a não dormir, para que você preste atenção. Jacó morou em Canaã, essa terra que Deus tinha prometido, inclusive para Jacó e para sua descendência. Jacó morou ali. E aí você sabe que a história nos conta, a Bíblia nos fala que houve um período de seca.
no mundo. Você lembra disso? O sonho do faraó que José interpretou. E aí os filhos de Jacó saem de Canaã e eles vão até onde? Até o Egito, porque lá é onde que tinha mantimentos. E eles vão, e aí é onde acontece aquele encontro entre José e os seus irmãos, e acontece toda aquela estratégia de José para conseguir rever o pai, rever toda a sua família, o seu irmão mais novo. E nessa história toda, os filhos de Jacó saem de Canaã e vão para o Egito, saem do Egito e vão para Canaã, saem de Canaã e vão para o Egito 3 vezes. Eles fazem esse trajeto. Quando Jacó morre, que ele morre no Egito, porque ele foi levado para lá por causa de José, ele disse que ele não gostaria de ser enterrado no Egito, ele queria ser enterrado na terra prometida. E aí eles fazem toda a cerimônia, levam e enterram Jacó na terra prometida, Canaã. Quando esse povo recebe essa promessa, ou essa repromessa, eu poderia dizer, porque essa promessa já tinha sido prometida a gerações anteriores. Eles não sabem o caminho. Esse caminho do Egito até a terra prometida não era um caminho desconhecido pelos seus antepassados, porque eles fizeram esse trajeto algumas vezes. Quanto tempo o povo que estava escravo no Egito levou para chegar até na terra prometida? 40 anos. E aí, te coloquei uma pulga atrás da orelha ou não? Como que um povo que os seus antepassados percorriam o mesmo trajeto, leva anos depois, 400 anos, 40 anos para chegar no mesmo destino que eles? E eu fiquei encucada com isso. E comecei a buscar em Deus o porquê disso. Que eles haviam esquecido esse caminho, e aí eu comecei a levantar algumas teorias do que poderia ser. Talvez a primeira é que eles tinham perdido a visão da promessa. Deus prometeu algo para Jacó. E Jacó não se esqueceu, eu quero ser enterrado na terra que Deus me prometeu. José, quando morreu, ele disse, eu não quero ficar aqui. Quando Deus chamar vocês de volta, levem os meus ossos. E isso aconteceu, foi levado. Talvez essa promessa que Deus fez a esse povo foi algo que ficou enfraquecido ao longo do tempo. E as pessoas se esqueceram daquilo que Deus tinha para elas. É como se o teu tataravó tivesse um terreno que era dele, mas o filho dele não passou para o filho dele, que não passou para o filho dele, não chegou até você. E de repente você descobre que você tem um terreno que te pertence, porque era do teu tataravô, mas você já não conhece mais o caminho que te leva até lá, porque ninguém reforçou isso em você. Deus tem sonhos, Deus tem planos para a nossa vida. Agora, se eu perder a visão da promessa, eu perco a visão do caminho que me leva até a promessa. Uma outra hipótese que eu levantei é que eles tinham perdido a identidade. E isso certamente eles perderam, porque eles passaram 400 anos como escravos. E quando Deus chama eles para fora, eles já não sabiam de repente de quem eles eram filhos, qual era o propósito na vida deles. E tudo isso foi coisas que eu levantei aqui, pensando. Mas, um dia eu pedi para o pastor Jairo, nosso pastor, disse, pastor, assim, o que o senhor me disse? Ele disse, olha, Deus guiou o povo. Você sabe que Deus guiou o povo. De dia, com uma coluna de nuvens, com uma nuvem sobre eles. À noite, com uma coluna de fogo. O que eu sei é que Deus guiou eles por esse caminho. Porque o Senhor guiou o povo num caminho de 40 anos, quando poderia ser um trajeto muito mais rápido para chegar a esse destino. Você quer essa resposta? A Bíblia fala em Êxodo, capítulo 13, do versículo 17 e o versículo 18, diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Próximo. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Agora o versículo 21 e 22, quero ler também.
Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Você viu o que Deus fala aí? Deus não guiou o povo pelo caminho mais curto, pelo caminho mais rápido. Por quê? Porque eles iam chegar diante da terra que Deus havia prometido, que era uma terra boa, era uma terra que manava leite e manava mel, era uma terra espaçosa, próspera, mas você sabe que nessa terra também tinha gigantes. Não é isso que a Bíblia fala? Nós somos como gafanhotos diante deles. E aí a Bíblia fala que, por eles não estarem preparados para esse momento, Deus não os leva pelo caminho mais rápido. Deus leva eles pelo caminho mais distante. E Deus guia eles de dia e de noite. Por que isso aconteceu? Porque eles não estavam preparados. Olha para a pessoa que está do seu lado, faça uma pergunta para ela, diga assim: você está preparado para o destino que você quer chegar? É isso que determina a velocidade com que nós vamos chegar. Você alguma vez já se perguntou assim: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, por que eu estou nesse lugar que eu não gostaria de estar? Por que eu estou vivendo determinadas coisas que eu não gostaria de viver? Por que eu não tenho o que eu quero ter? E por que eu tenho o que eu não quero ter? Você já se fez essas perguntas? Por que eu estou nesse processo de tentar e ainda não alcançar? E ainda não chegar? Na nossa vida, existem caminhos que nós tomamos, eu e você. Eu vou por aqui. E a gente decide e vai nesse caminho. Nós somos responsáveis por esse caminho que nós tomamos. Existem outros caminhos que são o Senhor quem nos leva, que é o Senhor quem nos leva. Apesar de nós sermos responsáveis por esse caminho também, que quem estava despreparado era o povo. E Deus guiou o povo por esse caminho. Deus nos guia por caminhos que muitas vezes não é aquilo que a gente quer, mas é para chegar aonde nós queremos chegar. É para nos preparar. Nesse caminho que Deus coloca eles, era um caminho para eles aprenderem talvez tudo aquilo que ficou enfraquecido no Egito. Para eles aprenderem a fé, para eles aprenderem a obediência ao Senhor, para eles aprenderem a dependência de Deus, para eles aprenderem a ter um relacionamento com o Senhor, a viver uma vida com Deus. O deserto, esse lugar que Deus nos coloca, esse lugar que Deus nos leva, tem um propósito, que é nos preparar. O deserto, ele é um lugar bom? Sim ou não? Olha, eu nunca tive, mas pelo que a gente vê na TV ou em documentários, o deserto não é um lugar muito agradável, não. É um lugar perigoso. O deserto, ele é um lugar inóspito, ele é um lugar improdutivo, ele é um lugar perigoso. O deserto não prospera em si. Ele seria um lugar difícil. Mas o deserto que Deus nos leva não é para nos fazer sofrer, é para nos fazer crescer. Se Deus nos leva a um deserto, não é para nos fazer sofrer, é para nos fazer crescer. E eu te provo que Deus não levou o povo para o deserto para fazer eles sofrer. Era só para eles crescer. A Bíblia fala em vários versículos, e você vai encontrar, que tipo de deserto era esse que o povo passou. Bom, Deus os guiava. Depois, de dia Deus guiava com nuvem. De noite Deus guiava com fogo. O deserto de dia é muito quente. Deus providenciou uma nuvem para que o povo não padecesse com o calor escaldante do deserto. O deserto à noite, ele é congelante, é muito frio. E Deus preparou uma coluna de fogo para aquecer o seu povo durante a noite. Então eu poderia dizer para você que o deserto que Deus levou o seu povo foi o primeiro ambiente climatizado da face da terra. Que lá fora estava um e aqui dentro estava outro. Deus os levou, mas não para sofrer, para crescer. A Bíblia fala que quando eles tiveram sede, a água jorrou da pedra.
A Bíblia fala que quando eles tinham fome, todos os dias pela manhã, caía do céu alimento. Os pães, as cordonices caíam do céu para que eles pudessem se alimentar. A Bíblia fala que a roupa deles não envelhecia, que continuava a mesma sempre. A Bíblia fala que os seus calçados, os calçados das crianças não estragavam e ainda acompanhavam o crescimento dos pés. Deus estava cuidando deles e sustentando eles todo o tempo no deserto. Diga comigo assim: o deserto com Deus. Diga com convicção: o deserto com Deus não é para sofrer, é para crescer. Deus nos leva para esse lugar para que nós possamos nos desenvolver, para que nós possamos nos preparar para chegar lá. Esse tempo aqui, da saída à chegada, é essencial para chegar lá de maneira vitoriosa, para chegar lá de maneira a conquistar. Esse tempo é determinante. Esse tempo no deserto, que tem um nome que significa dificuldade, mas na prática é o cuidado de Deus diário na nossa vida. O deserto não é para sofrer, o deserto é para crescer. Agora, uma das características desse povo, e se você leu esses trechos você vai lembrar, é que eles reclamavam à torto e à direito, sim ou não? Ai, porque Moisés subiu, a gente ficou aqui, vamos fazer um bezerro. Ah, não, porque tudo eles reclamavam, sim ou não? Chega até a ser um pouco irritante de ler. Daqui a um pouco você vê que eles estão reclamando de novo. E estão reclamando de novo. Eles saíram do Egito, a Bíblia fala, felizes. A Bíblia fala que quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles dançavam, eles tocavam, eles cantavam. Agora, quando apareceu a primeira dificuldade, o que é que eles fizeram? Eles reclamaram. Era para eles reclamar ou era para eles crescer? Crescer. Deus ia dar, Deus tinha tudo preparado. Se eles saíram do Egito com coluna de fogo e nuvem sobre eles, você acha que o resto Deus já não tinha? A Bíblia fala que quando Agar foi despedida por Abraão e ela saiu com o seu filho para o deserto, ela disse: nós vamos morrer de sede. O que Deus preparou para ela? Água. Quando o profeta saiu fugido e ficou debaixo de uma figueira, Deus preparou um riacho. Deus preparou um corvo que ia levar a comida para ele. Quando nós estamos em Deus, debaixo da direção de Deus, por mais que Deus nos leve a um lugar que aparentemente é difícil, é o lugar do cuidado de Deus, é o lugar da provisão de Deus, debaixo da direção de Deus. Agora, a reclamação é algo que impede qualquer um de crescer. Quem reclama não cresce, porque quem reclama só vê a sua verdade e não vê a verdade que está em Deus. Aí Deus nos trouxe ao deserto para morrer. Não, isso não é verdade. Mas quem reclama só vai ver isso. Quem reclama não vai conseguir ver a verdade de Deus. Talvez, em algumas áreas da sua vida, você já chegou à terra prometida. Já? Já chegou à terra prometida em algumas áreas da sua vida? Seu casamento, na sua vida financeira. Talvez em algumas áreas da sua vida você já chegou lá. Você já passou pelo processo, você já passou pelo caminho para chegar até esse destino. Mas, se existe alguma área da sua vida que Deus está te mantendo no deserto, é porque algo Ele está te falando. Cresça. Se prepare. Não porque você é ruim, mas porque as coisas que eu tenho para você são grandes. E você precisa se preparar. E você precisa crescer. Você precisa avançar. Quando as dificuldades chegam na sua vida, aquelas situações que você não entende, aqueles lugares que Deus te leva, o que a dificuldade ativa em você? Olha para a pessoa que está do seu lado e faça essa pergunta. Lembra que eu estou te ajudando a ficar acordado. Olha para a pessoa que está do seu lado e faça assim: o que a dificuldade ativa na sua vida? Nesse povo, a dificuldade ativou a reclamação. Em nós, a dificuldade precisa ativar a fé, a certeza de que Deus está conosco, de que Deus vai nos guiar, de que Deus vai nos prover e que Ele vai nos levar ao lugar que Ele tem para nós. A dificuldade, eu imagino, sabe, o povo saindo do Egito feliz, cantando, e na primeira dificuldade, eles reclamam, sendo que Deus já tinha tudo preparado. Quando eu li esse versículo que diz assim,
Deus mandava a nuvem de dia e o fogo à noite para que eles pudessem caminhar de dia e de noite. Deus tinha pressa, porque senão não precisa de nada. De dia e de noite, para que a possibilidade de avançar, a possibilidade de crescer e de chegar ao lugar desejado fosse rápido. Deus tinha esse anseio. Agora, as atitudes do povo foi retardando esse chegar. A reclamação, ela impede o crescimento, porque a reclamação só nos permite ver a nossa verdade e não a verdade que está em Deus. Agora, deixa eu te dar uma notícia. Você está em algum deserto na sua vida? Em alguma área da sua vida, você está no deserto? Nesse lugar de dificuldade? Sim ou não? Levanta a mão, assume. Assume que você está num desertinho aí, em algum lugar da sua vida, no seu ministério, no seu relacionamento, no seu coração, na sua saúde. Estou passando por um deserto. Deixa eu te dar uma boa notícia. Se você está no deserto, é porque você já não está mais no Egito. Aquele lugar que não te pertencia, que não foi criado para você, de escravidão. Bom, se você está no deserto, se você está na dificuldade, porque Deus está cuidando de você ali, é porque no Egito você já não está. Então você está indo. Você está indo. E se você está no deserto, tenha bom ânimo, porque Deus te levou ali para te preparar, para você crescer e para cuidar de você. Gente, Adão, quando pecou, saiu do jardim, o que Deus disse? Se você quiser comer, vá trabalhar. Agora, o povo que sai do Egito e vai para o deserto, o que eles fazem? Caminham. A vida deles nem monótona era divertida. Todo dia tinha algo novo. Um novo espaço, um novo lugar, um novo desafio. Eles não precisavam trabalhar para comer, para comprar roupa, para comprar calçado. Não, Deus cuidava deles o tempo todo. Se você está no deserto, deixa Deus te cuidar, porque Ele te levou ali para isso. E é ali que você vai ver milagres acontecerem. No destino, quando você chega no destino, Deus continua agindo, mas de maneira diferente do que Ele agiu no processo, do que Ele agiu no caminho. Esse processo e esse caminho, melhor, o processo que Deus nos leva de crescimento, nada mais é que o caminho que nos leva ao destino. O deserto que Deus nos colocou, nada mais é que o caminho para o destino. Essa é a maneira que nós temos de chegar ao destino que Deus quer nos levar. Se eu quero um Deus que me tire do Egito e me teletransporte para o meu destino, e não reconheço um Deus que quer me levar a um crescimento, e não reconheço um Deus que quer me preparar, um Deus que quer me transformar, um Deus que quer me ensinar, eu sempre serei uma pessoa que ainda estarei com o Egito no coração. Que Deus não é assim. Deus não te tira daqui e teletransporta para lá. Ele abre um caminho, e esse caminho se chama preparação. Esse caminho se chama processo de crescimento, de mudança, para que eu possa chegar da maneira que eu tenho que chegar no meu destino. Em qual área da sua vida você está no deserto? Você está entendendo? Por que é que você está no deserto? Eu até me perguntava assim, nossa, como esse povo no deserto, eles tinham tudo. Eles tinham tudo, Deus falava com eles através de Moisés, eles tinham todo o cuidado de Deus sobre a vida deles, eles não precisavam nem trabalhar, não precisavam fazer nada, só caminhar rumo ao destino e crescer. Como é que eles podiam reclamar? Muitas vezes nós somos iguais, porque nós estamos nesse processo onde Deus está nos cuidando, porém, o lugar onde nós estamos não é o lugar onde nós queremos estar. E quando eu só olho para isso, eu não cheguei ainda, eu não estou onde eu quero estar, eu não sou quem eu quero ser, eu não consigo ser grata e ver tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, por tudo aquilo que Deus tem me cuidado, tem me respaldado, tem me prosperado. Para e analisa na área que você está no seu deserto. Deus não está cuidando de você? Deus não está te sustentando? Deus não está te livrando? Seja grato. Cresça nesse tempo, porque é isso que vai determinar. Se você está no deserto, é porque você já não está no Egito.
E a próxima parada é a terra prometida. Se você está no deserto, a próxima parada é a terra prometida. Quanto tempo isso vai levar? Biblicamente, eu sei que o caminho é perto, porque os filhos de Jacó foram e voltaram várias vezes. É perto, mas quem vai determinar quando eu vou chegar vai ser eu mesmo, no meu ritmo de crescimento em Deus, no meu ritmo de preparação daquilo que Deus quer fazer e aonde Deus quer me levar. Porque eu vou chegar lá, mas eu preciso estar preparada. Eu preciso estar preparada. Por isso que essa parte aqui, para você chegar aonde você quer, é tão importante. Você precisa olhar para lá, mas precisa olhar para essa lacuna aqui também. Esse tempo que Deus tem preparado. Se alguém ainda está no Egito, pode ser que alguém tenha alguma área que está no Egito ainda. O que o Egito representa? O Egito representa a escravidão. O Egito representa a limitação. O Egito representa o pecado, os vícios, tudo aquilo que escraviza a pessoa. Se em alguma área da sua vida você está num Egito, seja na área emocional, na área física, na área financeira, na sua vida familiar, aonde você está preso, aonde você não consegue sair, aonde você não consegue avançar, o que eu tenho para dizer para você nessa noite é aquilo que Deus mandou Moisés dizer: marche, saia desse lugar. O Egito não é para você. A Bíblia fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se você está no Egito, se levante e saia, porque não é o seu lugar. Não é o lugar de escravidão, não é o lugar do pecado, não é o lugar do vício. Não é esse o seu lugar. Se você está no deserto, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo porque foi Deus quem te levou. Tenha bom ânimo porque Ele está cuidando da sua vida. Tenha bom ânimo porque o deserto é o caminho para a promessa. É o caminho para a terra prometida. E Ele vai te sustentar. Ele está contigo. Você crê nisso? E se você chegou na terra prometida, já em alguma área da sua vida, o ânimo tem que ser bom igual. Que quando você chegar na terra prometida, você vai precisar estar preparado. Nesse versículo que a gente leu, a Bíblia fala assim, que eles saíram do Egito armados. Porque quando eles chegassem na terra prometida, quando eles chegassem ao seu destino, eles precisariam lutar. Se você está no Egito, saia. Se você está no deserto, tenha bom ânimo. Se você está na terra prometida, tenha bom ânimo, porque você vai precisar lutar, mas a vitória já é sua, porque o Senhor nos garantiu. Ele não nos leva para um lugar de sofrimento. Ele não nos leva para um lugar de derrota, quando Deus está conosco. Quero convidar você a se colocar de pé. Que eu já quero orar pela sua vida. E eu gostaria que, nessa breve reflexão que nós tivemos nessa noite, você possa pegar essa ideia e fazer uma análise na sua vida. Fazer uma análise de onde você está. Se você está aí porque você foi por conta própria, ou se você está aí porque Deus te levou. Que você possa fazer uma análise de como você tem reagido a esse lugar. Se você tem reagido com crescimento, se você tem reagido com reclamação, com desânimo. Porque quando você está debaixo da direção de Deus, é o próprio Deus quem vai te sustentar. O deserto não é para te fazer sofrer. O deserto é para te fazer crescer. É para te fazer estar preparado para no dia que você chegar aos pés da terra prometida, você possa dar um relatório como Josué e Caleb: a terra é boa. Deus está conosco, nós podemos vencer. E não como todos os outros que passaram uma vida inteira no deserto, Deus tentando preparar eles, mas quando eles chegaram ao pé da promessa, eles queriam voltar para aquele lugar de onde Deus os tirou. Quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos cantar essa canção juntos e depois nós vamos orar.